Salve, salve, gente linda! Estamos de volta para mais um episódio do Podmuc. E tem sido muito bom, uma alegria muito grande poder compartilhar com você um pouco da nossa história, e não só da nossa história, a história do Heraldo, a história da Podmuc, a história da música católica, a história da música na igreja. E a gente quer continuar esse bate-papo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Heraldo Matos. Muito obrigado. Ainda bem que você não falou aquele negócio. Se inscreve, fala para seus... Eu odeio que fala aquilo, cara. Pronto. O cara, você tá assistindo o vídeo, aprender a consertar a parafuseta da repimboca que tá ruim. Então hoje vamos consertar a repimboca da parafuseta. Não se esqueça, se inscreva no canal, eu tiro o vídeo. Ótimo, você já entendeu o que é pra fazer, então não preciso nem falar que é pra você. Cara, eu tenho 3C. Não faz mais essa propaganda aqui. Quem quiser se inscreve, quem quiser divulgar, divulga, tal, porque enche o saco esse negócio, cara, é muito chato isso. Muito chato. Ai, meu pai, vamos que vamos. É isso aí, é Podmuc. É assim que a gente... Cara, tô aqui pra assistir um negócio, vai mandar eu fazer coisa. Ah, não vou fazer nada. Ai. Só eu que sou assim, não? Não sei, só você que é Você louco gosta desse quando jeito. o cara fala assim? Não me importo. Não se inscreva, dá o like aí, entra Não, no nosso canal, pô. compartilha o vídeo. Eu não assisto mais nada dali em diante. A gente faz no final isso, não precisa ser no começo. Hoje em dia, né? se eu tenho que ver um negócio de consertar, eu já boto 3 minutos pra frente. É. Já passou essa hora, e aí eu já pego dali em diante. Ainda bem que as pessoas querem ouvir nossa história, ainda bem que as pessoas querem ouvir o que a gente vai falar, então... Eu não acredito que alguém vai assistir. É claro que vai. Vai, né? É óbvio. O Padre que Mar vai. não falou que vai assistir. Claro, tem muita gente... Vai assistir, tem muita gente que já está assistindo, Eu esperando. não tenho paciência. Você mandou outro dia um Esperando. programa pra eu assistir, eu não assisti. Tá, mas eu assisti. Eu não tenho paciência, cara. Eu não assisto. Nós estamos assistindo. Eu não assisto. Nós estamos assistindo. Tem muita gente eu gosto curtindo. do programa ao vivo aqui, eu gosto. Tá, mas tem muita gente curtindo, muita gente se alegrando. Eu vejo, cara, tem nego que trabalha ouvindo esses negócios o dia inteiro. Eu não tenho paciência. Tá, mas, olha só, pensa comigo. Quantas pessoas não têm ideia do que é a história da música católica no Brasil, começando por o início de uma rádio, ou pela história do início do cenáculo lá e de São Paulo, das coisas que vocês viveram. Isso é doido. A gente tá trazendo aqui a oportunidade das pessoas conhecerem não somente um Anjo de Resgate do palco, não somente um Rosa de Saron. Muitas pessoas sérias falavam pra mim assim, essa história não pode morrer dentro de você. É isso aí. E é isso que a gente tá fazendo. Eu tô aqui para fazer isso aqui, para daqui a 200 anos, quando os historiadores estiverem estudando esse século, falar, nossa, tem o Podmuc, cara. Tem um troço lá, uma coisa. Foi o alinhamento dos planetas. É isso aí. É isso aí. Não se esqueça. Curta, comenta e compartilha. Vamos lá. A gente parou no nosso outro episódio falando... Nós estamos em sequência? Estamos em sequência. A gente está conversando aqui e a gente vai falando um pouco da história. Pessoas que estiverem com a gente vão contar essa história que você está contando aqui também, junto conosco. Isso daí eu gosto de ler. Por exemplo, você põe lá um negócio lá e as pessoas põem os comentários. Aí, ó, tá eu vendo? leio tudo, ponho coraçãozinho, faço um monte de coisa. Então, se o cara tiver inscrito, olha só, se o cara tiver inscrito, quando a gente coloca um vídeo novo, ele recebe a notificação lá, entendeu? Pra quem quer curtir, quem gosta, já assiste logo, não precisa ficar... Vambora, vamos pra frente, a gente já entendeu, Tá. A gente tava falando aí do nosso último bate-papo sobre essa transição, quando você chega ali junto com o Padre Jonas, de uma maneira muito dócil, né, no sentido de entendimento que já não fazia mais parte da obra, e aí você deixa a comunidade Canção Nova, né, essa função que você tinha lá. E o que acontece nessa época? O que o padre te fala? Né, você trouxe um pouco dessa realidade no outro episódio, mas o que o padre te fala que te incentiva a dar continuidade e a viver a sua missão? Então, eu falei já no outro programa, né? Ele disse que o meu chamado era maior do que aquilo naquele momento, né? E que eu tinha que fazer cumprir o meu chamado. Quando veio isso aí, eu lembrei lá do primeiro programa que a gente gravou, né? Que foi quando o padre falava que quando o comandante dá ordem para o exército, para o pelotão esquerda, né? O cara sabe que vai virar para a esquerda, mas ele não pode virar antes do volver, nem depois do volver ele pode não virar.
Então, nessa hora foi o volver para mim. Eu sabia que eu não estava mais naquele sentido, naquela coisa, naquele troço lá. Então, era a minha hora. É bem complicada a minha vida nessa hora. Então, eu vou dar um parênteses aqui, porque o que acontece nos hiatos de Deus? Quando Deus te fala assim, vai para a terra prometida, larga a tua parentela e vai para a terra não sei o quê. E passa 40 anos. E o tempo de Deus, né? Entender o tempo de Deus. Não era para eu estar ali. Tá bom. Onde é para eu estar? Entende? Eu não estou ali. Eu estou em Cachoeira Paulista. Eu tenho 3 filhos. Saiu de São Paulo. Saí de São Paulo. A minha mulher tem um consultório lá. Acho que ela já tinha um consultório de Lorena também. Tinha um consultório em Cachoeira e em Lorena. Nós temos uma certa raiz, mas eu sou o homem da casa. Eu sou o provedor. Eu sou a referência da casa. Eu sou um cara desempregado, sem ter o que fazer, numa cidade que na época não tinha nada. Hoje, em Cachoeira Paulista, o cara trabalha na Canção Nova, trabalha na cooperativa que fornece tijolo para Canção Nova, trabalha na leiteria que fornece leite. Hoje, Cachoeira Paulista tem condição de acolher pessoas. Não sei, estou falando besteira, Bruno? Não, né? Hoje o cara se vira lá. Nem que seja para ele montar uma carrocinha para levar a peregrino para Canção Nova e voltar. Ele tem o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, cara... Teve uma confusão de chamado aí nessa hora, porque você foi atrás de um chamado, de repente o chamado não está mais ali, por mais que você ouve da boca do padre que tem um chamado que não cabe, mas o que eu vou fazer até esse chamado vir? Exatamente. Esse momento é o meu deserto. É onde tudo contribui para chegar no lugar que eu tinha que chegar. Então... nessa hora, meu pai me ajuda demais, né? Eu vou dar uns paralelos de missão e de coisa assim. Com certeza. Que eu acho que é importante para as pessoas, principalmente quem está desempregado, quem tem dificuldade no lar, quem a mulher teve que assumir financeiramente o lar, entendeu? Quem teve que se submeter, acredita, os maus momentos não são eternos. Eles são um momento de passagem para aquilo que Deus tem para você de bom. Então, cara, eu estava naquele momento, não tinha o que fazer. Eu cismei, né? Apareceu uma oferta, eu vou precisar espirrar daqui a pouco. Pode espirrar. Tá, espirra para valer. Não, mas você fala espirra, ele é então mó vergonha. Pronto, então... Você fala que vai espirrar, ele passa. Então não espirra. Pronto. Daqui a pouco não espirra o tamanho de um bonde aqui, né? Mas eu não tinha o que fazer, Netinho. E aí começa uma coisa assim, eu tinha que arrumar coisa para trabalhar. Aí a gente tá falando de trabalho e não missão, né? Aí é o seu homem da casa pão sustentar nosso de cada dia, dia. trazer o pão. Meu pai dizia assim, obrigação do homem é sair de casa todo dia para ir buscar onde Deus deu o pão daquele dia. Deus dá o pão de cada dia, mas você tem que ir lá buscar ele, né? Então, cara, era um bicho, o que eu sabia fazer era ser da Canção Nova, ia ser de coisa assim. Então, eu não sei a ordem dos fatores, mas eu vou colocar as coisas que aconteceram. Primeiro, eu montei um troço de mexer com música. A minha ideia era fazer alguma coisa que tivesse a ver com música, que era o meu chamado, o que eu gostava, o que tinha a ver. Então, eu procurei... Eu não sei a ordem, tá? Mas nessa época você já não tá mais tocando na banda? Não. Não. Aí desligou... Tá. E aí, eu converso com o Cáter. O Cáter morava em Taubaté, e o Cáter tinha uma agência de propaganda, né? Ele e o L. O Cáter tinha gravado um disco, acho que pelas Paulinas, né? A gente conhecia
desse meio aí, eu sabia que era um cara de propaganda, eu disse, ó, bicho, eu preciso montar uma firma para mexer com áudio. Eu não sei o que é que eu quero fazer, mas eu preciso ter uma firma para trabalhar com qualquer coisa que eu inventar. E aí eu inventei uma firma chamada Loca Som, que era para alugar som, mas eu não tinha som, não tinha nada, entendeu? Então ela ia fazer qualquer coisa, entende? Aí montei a firma e tal. Dessa ideia de locação surge a possibilidade, eu vou fazer um serviço para um camarada, e esse camarada tem uma firma, né? E a firma dele, cara, ele tinha um potencial de venda monstruoso. Uma firma de som. Só que o som dele era uma porcaria, cara. Tudo gambiarra, tudo ferrado. E o cara tinha um potencial de venda, mas ele não tinha tino comercial. Eu disse, pô, eu vou ajudar esse cara. E vai ser bom para mim, né? Fui, investi um dinheiro que eu tinha, meu pai sempre me ajudou. Comprei alguns equipamentos de som, comprei amplificadores, mesa de som, coisa simples, não era sofisticado, mas era coisa que, em relação ao que a firma dele era top pra caramba, entendeu? Funcionava, era coisa boa. Então começamos a trabalhar junto, né? Ele vendia e eu cuidava da parte técnica. Só que foi dando certo, só que a gente vendia locação para festa. Só que as festas, eu não ia para as festas, mas ele ia, porque ele apresentava o show, as coisas, tudo e tal. E, cara, as poucas vezes que eu fui nas festas, eu vi o clima do que era, o que ele fazia, aquelas coisas, cara, dentro de mim disse assim, eu não estou fazendo a coisa certa. Eu estava sobrevivendo, colocando o pão nosso de cada dia dentro de casa, a firma estava funcionando, tinha as coisas, tudo, mas dentro de mim, eu disse assim, eu não estou no lugar certo fazendo a coisa certa. E aí, cara, nesse momento aí, um dia ou dois depois eu passo mal. Passei muito mal. Fiquei de cama. Quando eu fiquei de cama, eu disse assim, é o Senhor que está me dando um alerta. Eu vou sair desse negócio. Cara, era a única coisa que eu tinha, né? Era sua fonte de renda naquele momento. Minha fonte de renda, meu emprego, meu tudo. Ali estava toda a minha vida. Eu cheguei na firma, depois disso, e aí teve uma brincadeira, sabe? Um dos funcionários era muito brincalhão, tinha uma cama num lugar na firma e ele botou um boneco lá como se fosse eu, sabe assim, com mangueira de soro e tal. Eu disse assim, eu não nasci para ser ridicularizado. Eu não nasci para ajudar as pessoas a pecarem, ajudar as pessoas a errarem. Eu não nasci para trabalhar, para fazer mal para a família. Eu não nasci. Naquele dia, eu chamei o cara para almoçar. Falei assim, ó, eu estou saindo da firma. Eu não vou continuar. Pô, mas tá dando tudo certo, cara. Por que você vai fazer isso? Eu não estou no lugar certo. Não estou fazendo a coisa certa. Saí, de novo, com a mão na frente e outra atrás. O que eu vou fazer da vida em Cachoeira Paulista? E aí, Netinho, eu comecei a dar os primeiros passos de buscar alguma coisa que tivesse a ver com Deus, de alguma maneira que fosse digno, que, sabe, assim. Aí, o meu cunhado, Maurício, a gente morava naquele sítio que no outro programa a gente mostrou, lembra? Sim. Que era 6 alqueires. O meu cunhado falou assim, pô, essa terra fica toda largada aqui, né? A gente não planta nada, não faz nada. Eu tive uma ideia muito boa. Eu disse, o que você teve de ideia? Vamos criar porco. Pô, cara, ele era dentista,
Eu era missionário lá do negócio, eu não tinha largado faculdade de engenharia elétrica em São Paulo para ir para Canção Nova. Sabe, assim, Malemar tinha visto um porquinho no Natal, entendeu? Era a minha experiência e a dele com criação de porco. Aí ele botou tanta minhoca que meu pai falou, não, é legal mesmo, bota para quebrar. E aí eu comecei a estudar o negócio, né? Cria porco, não sei o que lá, pá. E aí eu estudo o sistema all-in, all-out. 3 porcas estão na gestação, 3 porcas estão parindo, 3 porcas estão não sei o que. Precisa de mais ou menos isso daí, pá. Bom, vamos construir um predinho para criar porco aqui no sítio, né? Aí um cara já falou, não, vocês têm que plantar milho aqui. Pá. As coisas engraçadas do milho eu não vou contar, não. Mas aí plantamos um pouco de milho lá, cara. A primeira parte, vou contar, a primeira parte do milho, cara, nós plantamos milho, as formigas carregaram a semente do milho. Não nasceu milho porque as formigas comeram a semente. Elas cavocavam o terreno. Cachoeira, meu pai dizia que é um formigueiro... em cima, uma cidade em cima de um formigueiro, né? Então, comeram tudo, cara, nasceu uns 2 ou 3 pezinhos só lá de coisa, mas nós estávamos fazendo o predinho lá para colocar os porcos, né? E os porcos iam ser meu ganha-pão, meu dia a dia, minha vida e tal. Olha como Deus é astuto com as coisas, só depois de trocentos anos que a gente começa a entender. Fizemos o predinho lá. Fizemos predinho, mas não tinha os porcos, né? Tinha que comprar porco. E a gente não tinha dinheiro para comprar porco, né? E aí ficou aquele negócio. E aí, como a gente não sabia, tinha que conversar com quem criava porco, para fazer amizade, para saber como é que era, tal. Aí falaram, ó, tem um cara em Guaratinguetá que tem muito porco, né? Vai lá conversar com ele. Aí eu fui lá conversar com ele. Conversei com ele, tal, não sei o quê, ele explicou tudo para ele. Só que para ele esse negócio de all-in, all-out, 3 porcas, já tinha ido tudo pro chapéu. Ele estava num negócio de comércio de porco, de coisa. Eu tô vendo que ele é agitado mesmo na coisa. Aí eu falei assim, ó, eu não tenho os animais, né? Tô querendo comprar, talvez eu ia comprar dele, mas era esse negócio de comprar matrizes, o cachaço, o reprodutor, eu estava nessa daí, né? E aí fizemos amizade, várias vezes eu fui lá e ele tinha um problema, ele não tinha as pernas, que tinha perdido por causa de diabetes, né? E ele chegou para mim e disse assim, ô Heraldo, olha, tem um negócio lá em Pirassununga de porco, você não quer ir lá ver? Aí você fica com os porcos que você quiser, eu compro o resto, né? Estão vendendo lá, é uma criação da aeronáutica e tal. Sabe, foi, né? Só que eu não entendia nada de porco, se está doente, se não está, se o porco está com as 4 patas, não sabia nada, né? Entendia negociar, já sabia quanto custava o porco, quanto era não sei o quê. Quanto tinha... Bom, fui lá, olhei o negócio todo e falei para o cara, disse, ó, eu tenho um sócio, né? Eu vou conversar com ele e aí a gente vê, porque naquela época não tinha celular, né? Voltei e falei para ele, disse, eu vou falar o Maurílio, que é um cara que merece ser falado. Falei, Maurílio, tem acho que 42 porcos lá, uma coisa assim. Disse, cara, eu não tenho condição, né? Disse, quantos porcos você quer ficar? Né? Sabe, no máximo uns 9, né? Estourando 12, né? E aí, então tá bom, eu fico com o resto. Vamos comprar? Vamos. Compramos o raio dos porcos. Trouxe e largou os meus porcos lá, né? Só que era tudo fêmea. Eu comprei tudo fêmea. Aí eu vou contar esse caso, porque para quem não está fazendo nada mesmo em casa para ouvir. Aí, cara, tinha as fêmeas lá, botamos tudo bonitinho e tal. E a ideia era comprar um macho bom, né? Para começar o processo do all-in, all-out, né? Começar as porquinhas que estava já para que entrasse no cio, punha 3 para cá, e esperava o negócio. Tudo que você tinha estudado. Toda a teoria. Assinava a Suinocultura Industrial, a revista e tal, não sei o quê. Aí
aqui em Cruzeiro tinha uma criação de porco, aqui em Pinheiros, coisa assim, uma criação grande. Aí fui lá, vi um cachaço bonitão, um duroc marronzão. Compramos cachaço para pular, né? E o prédio, ele era assim, ele era super moderno para a época. Então, piso de concreto, e nas beiradas, por exemplo, tinha um corredor no meio, baia para cá, baia para lá. No fim da baia, onde terminava o concreto, descia uma fossa dessa largura assim, e em cima tinha uma pedra vazada, né? Para xixi, cocô, tudo. Caía ali, ficar no coisa e você aproveitar o chorume para plantação, né? Formava um poço ali naquele troço todo, tal. Beleza, tal. Bom, aí, cara, o nome do porco era Félicis, né? Pusemos o nome no porco. Félicis. Félicis, aí o Félicis lá, tal, não sei o que. Aí, cara, a primeira porca entrou no cio, né? O Félicis cruzou com ela, foi legal pra caramba, tal. Ele disse, pô, a nossa criação vai crescer, vamos multiplicar, vai ter 32 porcos, não sei o que, tal. Aí, cara, na segunda vez que o Félicis foi cruzar, ele foi lá para aquela parte das pedras e quebrou a pedra. E o Félicis afundou naquele poço de chorume. Caraca. Quer dizer, Era uma vez o era Félicis. dessa altura, o Félicis caiu lá dentro, mas ela já estava de chorume até aqui assim, mais ou menos. Não estava tudo cheio. Eu tive que pular lá dentro para tirar o Félicis. Aí você vai imaginando, né? O cara que sou eu, né? Das histórias do filhinho de papai, de ter tudo, né? Pular no chorume. Para quem não sabe, o chorume é a mistura de água, cocô e xixi de porco, né? Você entra lá dentro para tirar o porco, o outro tinha um menino para ajudar, puxa ele pela cabeça, não sei o que, tira o Félicis de lá. Só que aí, cara, eu tô cheirando porco daquele jeito, né? Eu vou para casa tomar banho, a Cris, nossa, Heraldo, não dá para você entrar em casa desse jeito, você vai ter que lavar fora. Não sei o que. Não, Cris, vou tomar banho, vou esfregar bem. Tomei banho, esfreguei, passei escovinha na unha, fiz não sei o que e tal. E na época, tava na moda aquele perfume, foi quando saiu o Azarro, lembra? Peguei o Azarro, meti em tudo depois. Aí a Cris chegou para mim e disse, nossa, Heraldo, parece chorumô isso aí. Não. Misturou o cheiro do cocô do porco com esse perfume. Conclusão. Até hoje a Cris não pode sentir o cheiro do Azarro, né? Que ela lembra do coisa. Mas aí, cara, deu esse problema lá com o Félicis, né? E aí eu continuei a conversar com o Maurílio, né? De outras coisas, de porco para cá, para lá. E a gente ficou amigo. Né? E nessa época do ganha-pão aí, que você estava trabalhando, como é que era a história com Deus? Vocês tinham uma vivência? Eu continuava a participar das Sim. missas na Canção Okay. Nova. Tá. Né? Eu participava na Canção Nova. Tinha o seu trabalho, o ganha-pão ali. Exatamente. Tá. Mas eu não tinha uma vida intensa, tá? De oração, assim, Entendi. de vida consagrada. Sim. Estava firme em Deus, tinha um propósito. A Cris sempre foi muito de oração, minha sogra, muito, né? Bom, aí o Maurílio, esse cara, né, começou a dar esses pau, deu um vento, arrancou as telhas lá do predinho. Nossa, cara, sabe assim, começa a dar zebra num negócio. Aí o Maurílio chega para mim e diz assim, Heraldo, tem um cara em Campos do Jordão vendendo uma criação grande. Né? Eu disse assim, putz, ele disse, você não quer lá e ver para nós? Aí fui lá eu, né? Cheguei lá, era um japonês, tá, vamos ver o que você tem. Já tinham cantado a bola que o japonês estava apertado de grana, né? Aí o japonês tinha aquele sistema all-in, all-out. Aí cresceu o seu olho. Tinha umas 120 matrizes, tinha uns 1.200 porcos. Uma coisa assim. Se eu vendesse meu carro, minha casa, tudo, acho que na época eu não comprava os porquinhos e as coisas que tinha lá. Bom, aí eu olhei tudo, tal, não sei o quê. Aí falei, Maurílio, o troço lá é grande, velho.
O cara tem uns 1.200 animais, tem porco lá de 300 e tantos quilos. É assim, assim, assado. Ele disse, vamos lá comprar? Eu disse, você está louco, cara, eu não tenho dinheiro. Não, vamos lá, né? Ele tinha uma regra, eu vou adaptar ela. Ele dizia assim, são 5 regras básicas do negócio. Comprar de quem quer vender. Vender para quem quer comprar. Não deixar sobrar dinheiro, não deixar faltar dinheiro. O resto vai para os quintos dos infernos. Era 5 regras básicas do negócio dele. Então, o cara quer vender? O cara quer vender, pô. vamos comprar. Regra número 1, comprar de quem quer vender. Pegamos o carro, marcamos o cara, fomos lá para Campos do Jordão. Eu morava em Cachoeira e morava em Guará. Quando estava passando em Pinda, ele disse, vamos entrar aqui em Pinda, pegar um amigo meu. Tá bom. Entramos em Pinda, pegamos um amigo dele e fomos lá para Campos do Jordão. Chegou lá em Campos do Jordão, conversa vai, conversa vem, aí o japonês queria pôr uma espada de... Como é que chama? Espadachim? O negócio de japonês lá, como é que chama? Samurai de verdade mesmo. A espada valia uma fortuna e queria vender também e tal. Aí a gente sacou que o japonês estava apertado. Aí, bom, o que você vai vender? Eu disse, não, eu vou parar com a criação de porco. Aí o Maurílio falou assim para ele, nós compramos tudo. O japonês, mas tudo o quê? Tudo. A fábrica de ração, balança, as baias de matriz, de não sei o quê, Os tudo. porcos, tudo. Tudo. Aí o japonês ficou meio assim, né? Aí começa a negociação. Aí na época, cara, os dinheiros eram tudo diferente, né? Fechamos num preço lá. Bom, vamos falar assim, vai. 8 milhões hoje. Cara, eu não tinha... A minha parte era 40% do negócio, entendeu? O Maurício tinha 20% e o Maurílio tinha 40%. Cara, eu não tinha... Assim, nem sonho, nem assim, ó. Nem se eu ganhasse na loteria eu tinha o dinheiro para comprar esse negócio. Aí o Maurício disse, não, vamos comprar. Aí, o Maurílio falou pro cara assim, eu pago você em 3 promissórias. 30, 60 e 90 dias. O japonês ficou meio assim, né? Tal, não sei o quê, mas não dá. Começa a negociação e tal. Aí o Carlinhos, que é o cara que ele levou, o Carlinhos disse assim, eu compro as promissórias. Ou seja, o japonês estava apertado de dinheiro, ia ter dinheiro à vista, nós íamos ficar devendo para o Carlinhos, que era amigo do Maurílio. Só que o Maurílio já tinha armado a coisa toda na cabeça dele. Entendeu? Bom, fechamos o negócio. Onde vai pôr esses porcos? No meu coisa lá, cabia 12 porquinhos lá. Quando todo mundo, a família estivesse grande, dava uns 30. Onde ia pôr 1.200? 1.200. Puta que... Aí começa assim. Bom, compramos de quem queria vender. Né? Aí disse, nós vamos tirar os porcos aos poucos. Né? Não dá para tirar tudo de uma vez. Aí o Maurício disse assim, você não quer comprar a parte do meu sítio? O sítio dele, cara, tinha maternidade com as gaiolinhas, tinha coisa, mas tudo já... nem aqui só quando as porcas aparecia alguma com filhote, punha lá, não tinha auinha, não tinha nada, entendeu? O que rolasse, rolou ali. O negócio era comprar os porcos por lá. Bom, começou a carregar os... E você sobrevivendo de tudo isso aí, nesse pós aí, Canção Nova. nesse troço aí, intensamente. Aí, cara, eu vou sintetizar rápido. Aí, conclusão. Trouxemos todos os porcos. Veio vindo, acho que de 40 ou 60 por caminhão. Aí morria alguns. No que morria, o funcionário já sangrava o porco, já vendia para o açougue que tinha. O Maurício tinha todo o esquema de coisa. Conclusão. Compramos todos os porcos, pagamos tudo, vendemos a fábrica de ração, vendemos as gaiolas, vendemos a balança que veio, vendemos os porcos, tudo. Paguei a parte da sociedade do sítio dele com caminhonete, trator, tudo que tinha lá. Pagamos coisa e sobrou dinheiro. Entendeu? Então, quer dizer, era uma luz que Deus estava me dando.
Estava cuidando de mim. Mesmo sendo algo que não tinha nada a ver com a sua história, né? Exatamente. E qual E a aí, lição que a gente tira desse momento? calma. E aí, eu sinto que aquele não é meu chamado. Que eu tinha um outro chamado. Que eu não sabia como que era e como que eu ia buscar o caminho do meu chamado. E aí, eu começo a fazer um negocinho com o som que sobrou. Eu monto, primeiro, uma marcenaria de fazer caixa de som. Vendo caixa de som. Aí eu dava assistência aqui no Brasil, né, em outros lugares de equipamento de som. Só interromper. Eu tô com os porcos lá. Não, mas olha só, eu quero só que você, para quem está assistindo a gente, é nítido a maneira que Deus tratou o seu chamado, não interrompendo, mas permitindo que você vivesse algo para preparar. Isso que eu perguntei, qual é a lição para as pessoas que vivem? O filho pródigo foi mexer com as bolotas dos porcos. Eu fui criar os porcos. Para quem tá passando para quem passa por um momento desse, que tem uma missão, tem um chamado... Não perca a fé. Não perca a fé. Não perca. Não perca. Por pior que esteja, por desgraça, o filho atropelado, o cachorro com sarna, o que for, meu amigo, não perca a fé. Esse é um momento que você está vivendo e Deus está torcendo a seu favor. Deus está na torcida, velho. Ele, assim, ó, ele não pode fazer nada porque ele não está em campo, mas ele está na torcida e está gritando, vai firme, filho, vai que é gol, vai que é gol. Entende? Deus está torcendo. Ele sabe que o resultado do jogo, mas ele sabe que aquele momento ali... É importante, de alguma forma, para ser vivido. Você está crescendo. E aí você começa as caixinhas de som. Conclusão. Aí tá mexendo com tudo. Som, caixinha de som, porco... Tá tudo atrapalhado, né? E aí, com o negócio das caixinhas de som, eu compro um duplicador de fita e um gravadorzinho. Porque eu ia começar a gravar algumas coisinhas, duplicar e vender. Que era o que eu tinha aprendido a fazer no Davi, né? Que começou lá o Davi. Vender fita cassete. Então, eu gostava, eu tinha uma paixão por um duplicador cassete. Aí, meu pai me deu um duplicador de fita cassete, eu comecei a fazer essas coisinhas, e aí veio o troço. Pô, eu tenho que pegar a locação, né, para começar a trabalhar com isso. E aí, eu montei um esquema de fazer aquilo que eu fazia na Igreja Católica. Eu fazia, não. Eu assisti, né? Não era meu setor dentro da Canção Nova, o Davi. Né? Porque antes do Davi existia a duplicação de fita, vender as fitas, tudo. O Davi foi a institucionalização daquilo que já existia. Eu sabia fazer isso, entendeu? Porque em São Paulo eu já tinha duplicado as fitas de Puebla. Nós fizemos uma formação de Puebla, eu dupliquei as fitas e ajudei o ministério, a bandinha que a gente tinha. Então eu via ali uma fonte e algo que me fazia bem. Então, eu comecei a gravar um congresso de odontologia no Rio de Janeiro. Entendeu? Aí, depois, gravei congresso de marketing católico, acho que com o Cáter. O Cáter me ajudou muito. O cara me ajudou muito. Eu devo muito a ele também. Tá? Sou grato a Deus por ele. Começo a fazer isso. Nesse meio tempo, dá o congelamento do dinheiro. Entendeu? A ração congelou em alta e a carne do porco em baixa. Ou seja, o negócio do porco ficou horrível. Ficou horrível, o Maurílio me chamou lá. Geraldo, vem aqui. Tem um negócio para tratar com você. Só. Tem um cara querendo comprar tudo nosso. O que você acha? Eu falei, tem 5 regras básicas do negócio. Primeiro vender para quem quer comprar. Vamos vender. Vendemos tudo. Então, a minha história de aluguel de som acabou assim, ó. A minha história de criação de porco acabou assim. Entendeu? Tudo foi assim, ó. Um degrau que eu subi no ideal da minha vida. O ideal da gente é feito numa escadinha. Você vence cada degrau desse de uma vez. E aí eu estou nesse negócio e aí surge a necessidade de gravar, onde a gente já falou lá com a Cris, de gravar as aberturas das palestras. Entendeu? Que eu não tinha esse negócio. E eu resolvo fazer uma cabinezinha de som.
para gravar as palestras. Ou seja, com você já vocês, tinha... doutor, fulano Entendi. de Você tal, já tinha duplicador ali. apresentando as normas brasileiras do avanço da medicina. Esse negócio que falava antes das palestras. Não tinha E você vendia isso apresentador onde? assim, né? Vendia isso onde? Nos congressos, para os participantes. Então, Vendia lá já? Vendia na hora, igual nos encontros que a gente fazia da renovação, entendeu? Sim. Era meu ganha-pão. Então, no montar esse estúdiozinho, começa a história do Community Studio, entendeu? Ou seja, não tinha nenhuma ligação com o seu chamado, com a sua vocação. Era o seu ganha-pão. Era. Tinha a ver com aquilo que você já tinha feito, né? Tinha a ver com aquilo que você já tinha feito, né? E aí começa a história que nós vamos contar ou hoje ou mais para frente. Vamos começar a contá-la já. Então, desse estúdiozinho, eu desmonto a marcenaria, vendo o maquinário que eu tinha da marcenaria, para reformar o lugar da marcenaria, que era uma garagem, né? Para montar um estúdiozinho. Eu começo o estúdiozinho num dos quartinhos que tinha lá, né? Lembra que tinha 3 quartinhos no Recanto do Escorpião? Sim. Que era 3 coisinhas. Aí nós fizemos uma garagem pro lado, um puxadinho, um cobertinho, sem forro, sem nada. Nesse puxadinho era a marcenaria. Aí no quartinho do lado eu começo o estúdio, né? Gravar assim, sem nada, sem tratamento acústico, sem nada. E aí o meu pai fala assim, não, vamos fazer um troço maior. Vamos fazer uma coisa... Aí, cara, surgiu um negócio maior. O que eu vou fazer? Tem o telhado, tem a parede do quarto de cá, vou fazer uma parede de cá, uma parede de lá, uma parede de cá, botar uma parede no meio, vou fazer o estúdio. Entendeu? Bolei, estudei mais ou menos como é que eram as coisas de acústica na época. Eu não entendia nada, né? Foi tudo de qualquer jeito mesmo. Aí tinha saído aquelas placas de Sonics, né? Que era uma placa acústica. Então tinha que pôr Sonics em tudo, tinha que ter painel com não sei o que lá. Quebrar os cantos. Punha tudo que tinha nos outros sem saber se como dava que era, certo ou não. qual era o tamanho, qual era a coisa. Tem que ter um absortor de notas baixas, de não sei o quê. Sei Faz lá. um aí, enche de lã de vidro, não sei o que lá. Faz uma parede com um crucifixo, com um tijolo de vidro, porque nós somos católicos e vamos gravar coisa católica, entendeu? Aí já tinha decidido, já tinha dado passo quando faz a parede lá. Mas E aí, nesse momento, ocorre o meu chamado. Que eu já falei, vou pincelar aqui. Né? Eu estou em cima da escada, colando uma peça. Nessa montagem, isso é legal de falar. Tava né? Montando o estúdio, né? Estava montando, estava na escada, entendeu? Colando um coisa no teto. Eu falo a placa, mas não era um carpete que eu estava colando. Porque no teto fazia assim, de madeira, sabe? E ali não tinha jeito de pôr. E aí eu coloquei carpete só para dar um acabamento. E o carpete, você passava cola nele, passava na madeira, esperava para dar o contato. Né? Eu estou em cima da escada, segurando o carpete para esperar a hora do contato lá. E eu sinto a voz de Deus me pedindo aquele estúdio. Aí vem o chamado lá do Padre Jonas. O que você vai fazer não tem nada a ver. Canção Nova nem pensava em ter estúdio, em gravadora, nada. E o que ele falou, né? Que não cabia lá, né? Exatamente. Então, nessa hora, eu falo, Senhor, isso aqui é meu ganha-pão. Né? Eu tenho 3 filhos para criar. E ali as coisas estão rolando bem, que é a duplicação dos congressos, as aberturas. Tudo estava em transição o tempo todo. Mas estava funcionando. Tudo está em transição. Eu disse, eu tenho isso aí. Eu desci de lá. Tinha um telefone ali do lado, né? Não tinha. Liguei para o Padre Jonas. Naquela época, você ligava para o Padre Jonas, para a casa dele, entendeu? O Padre Jonas atendeu. Eu falei, Padre, eu preciso falar com o senhor. Aconteceu alguma coisa comigo. Tá? Vem aqui que a gente conversa. Né? Eu fui na hora do terço lá, rezamos o terço junto. Depois eu contei para ele. E aí é que ele me dá a visão profética da coisa. Ele fala assim, o que Deus te pede é que você role uma bolinha de neve montanha abaixo. Porque ele vai decidir o tamanho da bola de neve lá embaixo. Você tem que simplesmente pegar a bolinha e soltar a montanha abaixo. Né?
E foi assim que nasceu a Codimuk. Foi assim que começou toda a história. Aí é o estúdio, né? O estúdio, ele chamava Community Studio. que era um estúdio comunitário. Ali você encerra as atividades de congresso, congresso e tudo. E você consagra esse lugar. É interessante, né? Porque você pensa, alguns anos atrás, o padre propôs isso em algo que você estava administrando, que era a rádio. Vamos tirar a parte comercial. Quando eu estou lá na rádio, eu contei aqui com a Cris. Eu sou gerente da rádio, eu faço tudo na rádio. Inclusive porque não tinha música para tocar na rádio. Você entende? Sim. Não tinha disco. A rádio tinha uma baita discoteca, ela tinha uns 2.000 discos. Mas dela dava para tocar Ray Conniff, que era instrumental, dava para tocar um negocinho ou outro. Aí o padre pegou os discos que ele tinha do Padre Zezinho, tinha o dele Canções para Orar no Espírito, tinha o Amor Vencerá já na época. Eu tinha uns disquinhos lá, juntamos. Essa era a programação da rádio, não tinha disco, entendeu? E aí eu tinha uns discos evangélicos, né? Grupo Elo, Vencedores por Cristo. Já tinha vencedores nessa época? Eu tinha vencedores já nessa época. Tinha Rebanhão. Era o que tocava. E não tinha... não lembro mais como é que chamava, display. Os lançamentos. Você tinha que pegar nas gravadoras. E aí eu começo a ir para São Paulo e bater as gravadoras, né? Evangélicas e as católicas. A Vozes era no Rio. As Paulinas e tudo. E numa das vezes, eu contei isso, mas vou repetir rapidinho. Eu cheguei nas Paulinas, eu vou falar, porque... E estava um momento de descontração, era o estúdio novo das Paulinas. Elas me levaram para mostrar, né? Suplemento, chamava, você pegar o suplemento. Eram os discos que eram lançamento, tal, para você divulgar. E quando eu chego no estúdio, está tendo uma brincadeira lá dentro, sabe? Eu era bem crentão. Eu era bem xiita mesmo. Nessa época o fogo Nessa época o fogo caía do céu, irmão, e aleluia. E o que é do Senhor é daqui, o que não é do Senhor é de lá de baixo. Entendeu? E hoje eu entendo o que estava rolando lá. Mas na época o fogo do alto consumiu. Estava tendo uma brincadeira lá dentro. E eu falei assim, esse tipo de brincadeira não pode ter num estúdio que grava coisa para Deus. E eu disse assim, um dia nós vamos ter um estúdio só para gravar coisa do Senhor. Isso daí é lá em 1981 e nós estamos falando de 1990 já. Entendeu? Tem 9 anos, aí 8 anos de goela atravessada que um dia vai ter um estúdio que vai gravar para fazer as coisas só do Senhor. Você entendeu? Porque nós éramos bem xiita, mano. Nós era fogo do céu e aleluia na terra e o capeta para lá e os anjinhos para cá. Entendeu? Então, eu vejo a realização desse sentimento que eu tive lá atrás. Entendeu? Sim. Não que... Pô, eu amo as Paulinas, são uma gravadora não tinha a ver com o que estava rolando, era o seu chamado. Era o seu chamado. Era um sinal para mim. Sinal seu, para você. E aí... começo a montar o estúdio, cara. Faço as coisas. Mas, fazer estúdio para quê? Um estúdio de gravação para quê? Para gravar o quê? Quem? Não tinha, cara. Não tinha música católica. Quem tinha, gravava nas Paulinas. Quem tinha nessa época aí? O que rolava nessa época? O que tinha de banda, de música, cantor, padre? Padre Zezinho? Padre Zezinho. Paulinas. Antônio Cardoso. Paulinas. Astúlio Nunes. Canção Nova tinha alguns discos. Canção Nova tinha os discos que o Padre João gravava. Vem Louvar. Vem Louvar, Tá? A série Vem Louvar, que ele gravava um por ano, né? Então, cara, eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquilo lá. Que nem o padre tinha certeza que tinha que comprar a Rádio Canção Nova, a Bandeirantes de Cachoeira Paulista, que tinha que comprar o transmissor da Bandeirantes Eletrônica, que tinha que pôr o 1020 no ar, que tinha que tirar a propaganda do ar. Eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquele estúdio. Era a diferença do profeta, né? Da cabeça de eu quero fazer ou da profecia que estava. Eu não sei o que vai ser disso aí, mas eu tenho que fazer. Entendeu? E eu fiz. E aí, cara, começa Deus a mostrar os sinais. Porque aí, quando
vem coisa, não sei se eu já falei lá para trás, de como começa o estúdio, né? Eu não tenho o que fazer com ele. Eu não sei, cara. Eu não sei mexer em botão de gravação. Entendeu? A gente brincava lá em casa com uma mesinha que eu tinha comprado, uma Fostex, que gravava 4 canais na fita cassete. Foi assim que começou o estúdio. 4 canais numa fita cassete. Aí o BTN, lá para minha casa, o BTN tinha comprado uma bateriazinha que tinha... A caixa era um coisinho assim... Era desse tamanho. Você fazia a bateria ali, saía um cabinho só. Um canal. O Nelsinho vinha com violão. O Saulinho, às vezes, vinha ainda, que o Saulinho ainda estava na Canção Nova. A gente juntava lá na sala de casa. Continuava essa proximidade com a galera da Canção Nova. Montava esse negocinho em cima da mesa da sala de jantar. E a gente fazia o sonzinho ali com as músicas de igreja, com as coisas que a gente sabia. Ali foram as primeiras gravações? Foram. Você lembra de alguma coisa desse tempo, dessa época, cara? Eu tenho gravado. Tem a gravação? Que legal. Tá lá com o Netinho. Tá com o Netinho? Ah, então tá comigo. Tá numa fita cassete lá. Então tá tudo comigo. Você conhece ele? Conheço. Tá lá Tá bem guardadinho. em todas aquelas tranqueiras Não que eu tem falei, tranqueira. tira da minha casa que eu não quero mais isso. Que eu ia jogar tudo fora. E eu guardei tudo, eu armazenei tudo. Bem guardadinho. Tá lá. Lacrado algumas chaves. Nós vamos achar isso. Eu tenho, tá bem escritinho ele. Vamos procurar isso. Acho que tem Isso gravava. Isso, como é que era? Ia pra uma fita cassete, eram 4 canais. Era uma fita cassete de 4 canais. Ela gravava só hino, né? Não virava fita. Entendi. Ela gravava já tudo ali. E aí passava para um gravadorzinho cassete de 2 canais depois. Entendi. Tá? Mas tocava tudo junto? Como é que era? Era tudo explica pra que eu não valer, sei. só que, Eu não por sei. exemplo, Me no ensina. canal 1 gravava a bateria do BTN. Tá. Só mas tinha que ser todo mundo valendo a bateria junto. do BTN, ele ia, mas quem tocava era o Xandão. Não, sim, mas aí tinha que todo mundo executar junto, era isso? Não tinha esse negócio de gravar um depois. Não. Era tudo numa vezada só. Era uma vezada só. Só que aí depois você podia mixar na hora de passar por os 2 canais. Você podia... Como chamava isso? Fostex? Era um Fostex. Porta-estúdio da Fostex. Caraca. Era 6 canais, cheio de coisa, e gravava 4. Então, esse porta-estúdio foi o primeiro aí, quando terminou o predinho do estúdio. Então, a minha ideia era começar a aprender o negócio ali, entendeu? Só que nesse meio tempo, surgiu uma coisa, cara. Precisava ter um gravador para valer no estúdio, né? E aí começa a ver isso, aquilo. Precisava ter efeito, precisava ter um gravador cassete bom para passar. Aí meu pai compra para mim. Meu pai sempre foi... Patrocínio, né? Patrocinador. Compra um gravador de rolo para mim, um cassete. Gravador de rolo é o que usa aqueles troços ali? Não. O primeiro não é desses daqui. O primeiro é uma fita de 0,5 polegada. Isso aqui é 1 polegada. Esse aqui é 1/4. É uma fita entre... Mas é mais ou menos isso aí, tá? É de 0,5 polegada que gravava em 8 canais. Eu não lembro que mesa que eu tinha aí nessa época aí. Mas, durante muito tempo, essa mesinha da Fostex servia para começar o barato ali, entendeu? E aí, eu tinha equipamento, mas não tinha cliente, não tinha serviço. Não sabia trabalhar, você entendeu? É o cara que monta uma oficina mecânica e nunca mexeu no carburador, nunca... Sabe desmontar um motor. Não sabe montar nada, mas ele sabe que tem que fazer aquilo. Eu sabia isso aí. Então, eu peguei, nessa época aí, a gente estava com esse negocinho de tocar lá, ia Nelsinho, ia todo mundo lá, Juntava na sua casa? Né? Ia lá em casa, porque a música estava fervendo na veia da gente nessa época. Nessa época, eles continuavam acompanhando o padre. Eugênio, Nelsinho... Mas já de uma outra maneira, já não tinha uma banda assim, entendeu? Aí, ó. É irmão desse, o meu é maior que esse. 4 canais? O meu acho que é... Esse aqui que legal, 4. Hein, Brunão? O meu Top, muito bom. 8 canais, acho que, ou 6, mais legal, moderno. O meu cara. tinha grave e agudo. O meu é melhor que esse. Que legal. Pode procurar isso aí, meu. Que maneiro. É um X16, X alguma coisa. Muito bom, muito bom. Pode ir achando aí. Então, a música estava muito forte em tudo lá. Entendeu? O padre gravava o Vem Louvar onde? Ele tinha gravado um
um em São Paulo, o Vem Louvar 5 em São Paulo, o Vem Louvar 6 ele gravou em Ribeirão Preto, né? No estúdio da Clube, era um estúdio muito grande em Ribeirão. Ou seja, estúdio Profissional. cristão, católico, Não, só paulinas. Só paulina, Tá. só paulina. E aí, eu começo com o boy a mexer com coisas de gravação, porque o boy ele tocava no porta-bagagem, né, na banda, de fim de semana. E durante a semana, o boy coçava em casa, entendeu? Não fazia nada. Vida de músico, né? Vagabundão. E aí, às vezes eu pagava o ônibus para ele vir de Lorena para Cachoeira, né, que vinha de ônibus. E a gente começava a gravar as coisas, aprender, pôr num canal, soltar esse canal, gravar no outro, entendeu? Fazer essas coisas. Aí nós fomos pegando as manhas. Só que nessa época, cara, eu tinha, sei lá, uns 3 microfones. E para gravar uma bateria, você precisava de um monte de microfone, não dá para gravar. Eu não tinha as manhas, não sabia gravar bateria acústica, não sabia nada. Ó, mais um Fostex aí. E aí, o princípio é esse, ela é maior. Acho que é 460 a minha. Eu acho que é. Vê aí. Mas o princípio é esse aí. A produção aqui é uma velocidade. Exatamente, isso aí. Isso aqui é... Bendita internet, né? Aí, o boy começa a ir lá gravar as coisas e a gente vai aprendendo. E aí ele fala assim, pô, cara, saiu um teclado. O boy fala assim, né? Ó, Chamber, né? Saiu um teclado aí, cara, que é muito legal, dá pra gente gravar um monte de coisa e tal. E aí, que teclado? Que é o M1 da Korg. Né? Aí ela saiu atrás do M1 da Korg, né? E, pô, você não achava ele em São Paulo, não tinha para comprar. Essa época aí, a importação, essas coisas, não era Funcionava assim como é hoje. Estava começando a abrir, mas os preços eram absurdos de coisa importada, entendeu? Aí eu comprei um M1. Quando eu comprei o M1, cara, a gente vivia o dia naquele M1. E aprende a separar, mandar só a caixa para um canal. Ele saía 4 canais, né? Então dava para gravar a bateria em 4 canais. E o boy aprendeu a tocar a bateria no M1 com os dedos, né? Pumba, aqui a caixa aqui. E vai aprendendo com o negócio. E aí o Xandão já está convivendo comigo, porque o Xandão é primo da Cris. Mas o Xandão está vivendo um momento ruim em Ribeirão Preto. E ele vem para minha casa para sair fora das tretas que ele estava vivendo lá. Entendeu? Então, ele vai morar na minha casa e está vivendo comigo lá. E ele está vivendo nesse dia a dia de bandinha lá na sala, lá no estúdio, né? E ele está ajudando a descobrir. E o Xandão é muito fuçado de tecnologia. A gente não era bom de tecnologia, entendeu? Ele era fuçado, ele virava as páginas do negócio, ele já tinha o tino. Ele foi pegando as manhas do M1 de fazer as coisas, o boy foi pegando. E aí a gente começou a conseguir... Olha ela aí. É ela mesmo. Caraca. Não falei que era 460? Cabeça boa, hein? Aí, ó. Nossa, deixa eu lembrar. Isso aqui era para insert. Que passava insert direto, tirava. Era isso aí. Atrás ela tem entrada de P10, eu acho. Não lembro. Acho que é. Ela tem XLR lá e tem 2 que é P10. Quantas entradas é isso? 4? 8, acho que é. Ah, tá. 8 entradas. Que aí eu usava para os 8 canais voltarem aqui. Aí depois você mandava para 2, é isso? E aí eu fechava em 2 canais, que era a fita de 1/4. Aí eu tinha um outro gravador de... Aí passava do cassete para esse... Não, aí eu já não usava mais o cassete. Eu só usava a mesa de som. Ah, tá. Entendi. Quando eu comprei o gravador de rolo, aí ia pro rolo. Eu usava só a mesa de som. Aí no rolo ia separado. Exatamente. E aí, cara, a gente foi pegando as manhas e a gente começou a gravar coisa. Top, hein, Brunão? O Fostex, o gravador eu não lembro. O primeiro foi um Fostex de 8 canais e o de 2 era um Tascam 32, acho que era o modelo dele. E aí vocês começam, então, a descobrir como fazer, como gravar. A fazer as coisas. Tá. E aí a gente começa a gravar pedacinho de música, entendeu? Coisa assim e tal. Aí a gente começa a gravar, na hora que dá, uma inventação. O boy tinha uma linha melódica
ele grava aquele negócio lá, vamos dizer, de 1 minuto. E ele inventa lá no teclado, na guitarra, o baixo grava do teclado mesmo, entendeu? Percussão e tal. E aí começa a fazer umas coisinhas assim que começa a ficar legal. Começa a dar cara de música, entende? Só que, cara, a gente não entendia nada de equalização, de reverb, de nada. Entendeu? Pulsava nos botões para lá e para cá para tentar um timbre que a gente gostava. No ouvido, né? E aí, desse troço, começa a nascer esses jingles que a gente começa a inventar. Entendeu? Um jingle de 1 minuto e meio, né? Porque a gente pensava de talvez vender alguns jingles para algumas lojas comerciais que estava estourando na época, entendeu? Que era um primeiro negócio para começar. E aí, nessa época, estava começando a ficar grande os movimentos Paralama do Sucesso, que de abelha, estava tudo famoso. Só que esses caras todos tinham começado com home studio, com estúdios pequenos. Então, eu trabalho minha propaganda para fazer esse troço aí, pelo menos se safar comercialmente. Porque era um estúdio do senhor, de coisa assim, mas eu tinha o pão de cada dia que eu falei para ele. Senhor, lembra que eu tenho 3 filhos para sustentar. E não tinha quem gravar na música católica. Aí a gente começa um projeto de tentar vender isso aí. Tinha um cantor da região que ia lá, uma vez você me contou, mas Zé Henrique. Zé Henrique. Tinha um outro de Guará também que gravou comigo, era um tecladista. Não lembro o nome dele. Alguns gravavam jingles lá comigo, né? Mas eles só alugavam um estúdio. Né? E olha como Deus é. A gente começou a gravar esses pedacinhos de música. Aí, cara, esses pedacinhos de música era muito legal, sabe? E aí eu comecei a pôr letra nesses negócios. E aí eu falava pro boy assim, pô, vamos repetir esse bloco aqui para lá. Só que nessa época não tinha Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Você tinha que gravar de novo. Né? Em estúdio grande, os caras gravavam, passavam de um gravador para o outro, e voltava, cortava a fita, emendava a fita ali. Nós não tínhamos isso daí para fazer. Era na raça. Era na raça, gravar tudo de novo. Né? E foi legal, eu já falei aqui, mas a gente não tinha um metrônomo antes, né? Para marcar o tempo da música, para a música não ficar desandada. Você não falou que não, você contou para mim numa viagem, cara. Foi numa viagem? Foi numa viagem. O Padre Jonas, quando começou o negócio de música, ele me deu um tecladinho, desse tamanho, assim, ó. E o tecladinho tinha um som de metrônomo, mas ele era fixo, entendeu? Aí, o que a gente fez? Nós gravamos o som do tecladinho no 460, na fita cassete, porque ele tinha um pitch control. Então, se precisava gravar uma música mais rápido, a gente aumentava a velocidade da fita e aumentava o abibômetro, né? Porque era o metrônomo do Padre Jonas Abib. Então, virou abibômetro. O abibômetro, a gente controlava... Era na fita cassete que vocês gravaram. A batida por minuto na velocidade da fita cassete. Brunão, topa, mano? Né? Topa gravar nessa época? Tecnologia pura? Então, o cassete funcionava com um abibômetro nessa época aí. E aí as músicas começaram a ficar no tempo certo, entendeu? Tocar com gravar com metrônomo. Coisas ficavam mais profissional, mais certinho, né? E aí a gente começou a mexer nessas músicas. E aí, quando tava esse troço rolando, aí, cara, ninguém saía do estúdio. Nelsinho, Gildete, Eugênio, Ricardo, todo mundo, toda hora. O cara tinha uma folga de rezar lá, ele ia pro estúdio, entendeu? Xeretar, o que tá fazendo, como que é, não sei o quê. Pá. E ele tinha uma vida ali. Era como se fosse um clubinho, entendeu? E aí a gente começa a gravar músicas da gente. Então, eu tinha uma música que eu gostava, gravamos ela, né? Mas aí era tudo em função do boy. Por quê? Tinha que gravar no tom que ficava legal para solar na guitarra, entendeu? Não fazia música para alguém cantar. Fazia música para ficar gravada. Você entende? Não pensava que ia cantar.
não pensava na voz. Então, por exemplo, música do Nelsinho, cantava no tom, tocava no tom do Nelsinho, porque ele que fez, ele cantava ela, então, mas não sabia como se era ele ele que ia mostrava a interpretar, música, tinha que ser no tom dele, entendeu? E aí, as minhas músicas podia ser de qualquer jeito, porque eu não ia cantar mesmo. Então, para ficar mais legal musicalmente, os timbres, tudo isso aí. Aí começou esse troço de um põe uma música, o outro põe outra, tal. E começou a tomar corpo o troço. Né? E aí, cara, na época, para fazer um disco era muito caro. Para prensar um disco era caro. Então a gente já estava no ponto que dava para começar a pensar em usar aquelas músicas. Para fazer tentar fazer alguma coisa. Era fácil fazer uma fita cassete, duplicar o cassete. Mas nós queríamos ousar mais alto. Fazer um vinil. Mergulhar em águas mais profundas, irmão. Entendeu? E aí... E tinha música de quem aí nessa parada aí? Aí, por enquanto, tem música minha. Sua, música Nelsinho. Minha com o boy. Porque aquelas trilhas que ele gravava, eu botava punha de parceria. Eu punha a letra e punha a linha melódica. A melodia eu que colocava. Nelsinho. O Nelsinho, Eugênio, basicamente eram nós, as músicas nossas. Aí gravamos esses troços e aí tinha que cantar essas músicas. Né? Vamos gravar. E aí começa o negócio, né? Pô, quem que vai cantar isso aí? Aí o Nelsinho cantou, acho que do primeiro disco, acho que tem o Medo dele. Medo. Minha Vida, que era do boy, o Nelsinho cantou. O Eugênio cantou, acho que foi Cuidado. Não tinha nome isso ainda, né? Não. Isso não tinha nome. Tá gravando música aleatória. Tá gravando para ter um arquivo e aprender a gravar. Aprender a gravar. Então, essas músicas foram ficando prontas e tinha algumas que não dava para ninguém cantar. A Judete cantou uma, que a Gil ia muito lá também. A Gil cantou uma. Mas tinha umas músicas que não tinha quem cantasse. E aí o Xandão falou, pô, tem aquele menino que canta na missa lá, né? Ele canta direitinho. Vou falar com ele. Aí fui lá falar com o menino. Disse, você não quer ir lá no estúdio? Nós temos... Pô, eu nem sabia direito que tinha estúdio, o que era gravar, nada, né? E foi lá, cara, todas as músicas no tom da voz dele. E quem era o menino? O Adilson Sabará. Tá convidado para vir também. Já tá agendado aí para frente. Então... O Adilson foi lá no estúdio e deu o tom tudo para ele e tal. E aí, conclusão. Vira, mexe, pinta, borda. Vamos fazer um disco desse negócio? Não vamos? Começa aquela... Você vê a moldagem de Deus tomando forma. Sim. Né? Aí meu pai banca o disco. Né? E aí, o que é esse disco? Não tinha nome. Não tinha... Tinha as músicas, uns caras cantando... O troço, mas não tinha nada. Entendeu? Bom, aí eu vou falar a história de como surge o nome. Nessa época, nós da Renovação era xiita de verdade mesmo. Era obra do Senhor mesmo, assim, o radical. fogo continuava a descer. Amém, aleluia. E muitas pessoas que eram ligadas ao padre tinham abandonado tudo para buscar uma vida nova no Senhor. Uma dessas pessoas, eu era igual, eu posso falar dele porque eu também já tinha sido igual, ali eu já não era mais. Ele tinha uma gráfica, ele montou uma gráfica para trabalhar para Canção Nova, entendeu? Para fazer coisas para Canção Nova. E ele tinha uma gráfica e ele levou a gráfica para Cachoeira Paulista. As outras coisas não precisa de detalhe. Ele levou a gráfica e ele morava do lado do clube. E ele era um cara radical xiita mesmo. E nessa época aconteceu o acidente de Goiânia com o Césio 137, né? Começou a morrer gente, radioativo, né? As crianças brincando com aquilo e aquele troço contaminava e matava e tal. Nesse meio tempo, meus filhos estavam na pré-adolescência, entrando na adolescência. E, pô, minha casa não tinha piscina, não tinha nada, nós era bem pobrinho aí, entendeu? E a gente conseguiu ser sócio do clube, do literário. E eles iam nadar lá. E esse cara falou assim,
Heraldo, eu vou dar uma correção fraterna para você. Seu irmão, estamos aí, coração aberto para ouvir a voz do Senhor, corrigindo o meu proceder, aleluia. Aí ele disse assim, os seus filhos estão nadando água contaminada com espiritismo. Você não devia deixar, porque contamina os seus filhos. Parei. Tá legal. Acordei. Cheguei em casa atravessado com aquilo. Eu falei, ó, se o que está nos meus filhos é menor do que o que está naquela água, eu vou largar de seguir a Deus. Eu não acredito que um filho de Deus que entra num lugar que está assim, porque ele tem um princípio de vida que ele precisa extravasar, que ele precisa nadar, que ele precisa fazer, ele vai destruir a vida dele por causa disso. Mas ele falava da piscina porque tinha pessoas espíritas que Muito frequentavam o espírita clube. nadava lá. Tá, entendi. Entendeu? E a água estava contaminada. Sim. Eu disse assim, se o que está nos meus filhos, que são batizados, que frequentam, que vão na missa, é menor do que aquilo, eu largo minha fé. Eu disse assim, o que está nos meus filhos é maior. São os caras que se contaminam, se existe isso, os caras que se contaminam com as coisas que tem nos meus filhos. Que o Espírito de Deus é maior do que isso tudo. E estava rolando o Césio 137 lá. E eu começo a juntar esse negócio de contaminar na água com a contaminação do Césio. Eu disse assim, pô, não pode ter só uma contaminação que faz mal. Tem que ter uma contaminação que faz bem. Porque Deus é maior. Porque Deus contamina. A graça de Deus é manifesta. A graça se manifesta. A graça irradia. A graça contamina. A graça contamina. Cristo contamina. Cristo atividade. Cristo com radioatividade que você estava lá do... Por quê? A atividade era do rádio, do material. Sim. Radioatividade são de materiais, isótopos radioativos. Então, Cristo tinha células que tinham uma contaminação ativa dele. Atividade vingativa. Né? Começa, então, a ideia de uma contaminação que você não vê, né? Não enxerga, mas que você sente. Entendeu? Então, nasce a música Cristo Ativado, já para o outro disco. Né? E agora deixe-se contaminar com Cristo Atividade, o amor está no ar. E agora deixe-se contaminar com Cristo Atividade, o amor está no ar. Nasceu o nome daquele troço. Aquele troço chamava Cristo Atividade. E é isso aí que nós vamos contar no nosso próximo. Vamos deixar você com esse gostinho de quero mais, é claro. Então a gente contou nesse nosso bate-papo aqui a saída da Canção Nova, a multiplicação daquilo que você vivia lá, até chegar no começo do Cristo Atividade aqui, como surgiu o nome Cristo Atividade, e no próximo episódio a gente vai contar o que foi desbravar o Brasil com essa banda, levar a evangelização. Tem muitas pessoas que conhecem as músicas dessa banda, mas tenho certeza que você vai querer saber sobre a essência dessa banda, como tudo começou, encontros, pregações, retiros e tudo o que aconteceu. E eu convido você para acompanhar no próximo episódio um pouquinho mais sobre a história da banda Cristo Atividade. Heraldo, obrigado mais uma vez por contar essa história, obrigado por partilhar conosco, e eu tenho certeza que tem muita gente que está participando que quer descobrir um pouco mais aí dessa história. E o que eu digo, se te fez bem, ajuda a fazer bem para alguém. Não precisa dar like, nem seguir, nem fazer nada. Tá? Eu termino como nós começamos. É isso aí. Se te fez bem, multiplique. Multiplique. Então vai ser isso que a gente vai usar. Não curta, não comente, não compartilha. Multiplique. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.